Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28, a gente vai continuar dando sequência àquela nossa série sobre os fundamentos bíblicos, e essa série sobre os fundamentos bíblicos ela começou no Rio, eu gosto de lembrar, né? Há 2 anos atrás, em Jacarepaguá, e depois a nossa vinda para estar com os irmãos aqui na região, houve um ensejo dos irmãos também quererem que a gente desse continuidade ao que estava acontecendo no Rio, e também começou a ter um sentimento pelos irmãos de Maricá. Então, na verdade, assim, agora nós temos 3 comunhões que a gente tem feito essa série sobre os fundamentos. E é incrível que, às vezes, eu terminei de falar sobre Deus em tal lugar, volto na Bíblia e volto no Espírito Santo, volto em Jesus Cristo. A minha cabeça, o dia que a gente fala, onde que eu tô? Estou em Deus, eu estou no Filho, eu estou no Espírito, eu estou... Né? Isso é interessantíssimo, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Então, a nossa primeira mensagem de mais de um ano, né? Nós começamos enfatizando a Bíblia, a necessidade de compreendermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, e vimos por que a Bíblia ela é necessária para a nossa vida, e a gente precisa da palavra de Deus, e vimos também que para onde a Bíblia nos leva, qual é o encargo do Senhor quando lemos a palavra, ela nos apresenta a Deus, e vimos que a nossa busca não é só pela pessoa de Deus, mas é pelo conhecimento de Deus, pela intimidade de Deus, não só como Criador de todas as coisas, de Gênesis 1:1, mas essa intimidade da paternidade de Deus. Falamos sobre essa questão do Pai Nosso, não sei se vocês se lembram. Se não se lembra, está lá no meu site, lá. Enfatizamos que a nossa maior necessidade do conhecimento de Deus é relacionamento. Deus não quer pessoas que o conheçam teologicamente. Ele quer pessoas que vivam. Pai nosso que estás no céu, que santificam o seu nome, que tenham a impressão de que Deus tem um reino. E esse relacionamento é para que o nome de Deus seja separado de tudo. Do mundo, da carne, do eu, do diabo, de placa de igreja, de conceitos de igreja, de ministério da igreja. Deus está sobre essas coisas todas. Mas o nosso envolvimento com Deus é de paternidade divina. Ele é o nosso Pai. Nosso relacionamento é essa, de busca, de agradecimento, de compreensão. E depois nós vimos que, se conhecemos o Pai, ele nos mostra que o que está no coração dele é o seu Filho. O Pai, ele tem algo muito crucial, que é nos mostrar o seu Filho. O desejo do Pai é que a gente conheça o seu Filho, que ame o seu Filho, que viva com o Filho, que ande com o Filho, que ame o Filho acima de todas as coisas. E só o Filho conhece o Pai. Então, o nosso relacionamento com o Filho, nós vimos sobre a pessoa de Jesus Cristo, vimos também sobre a obra de Jesus Cristo. O que ele fez? Qual é o resultado da sua encarnação, do seu viver humano, da sua morte, do seu sepultamento? Isso tudo nós vimos nessa série, irmãos. Eu acho que dá para a gente fazer um livro, Fundamentos da Fé, só nesse da Bíblia, estudando a Bíblia, quem é a Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho. Depois, lá no Seu Irmão, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Vimos que ele é uma pessoa, que ele tem mente, ele tem vontade, ele tem emoção. Deus, Espírito, tem uma alma. Então Deus busca relacionamento. Por isso que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A imagem fala da sua alma. Você é uma alma vivente. E o Espírito tem uma alma. E ele quer relacionamento. Se lembra? O Espírito quer imprimir a mente dele na sua mente. Quer imprimir a vontade dele na sua vontade. Ele quer imprimir as emoções dele nas suas emoções. Só que a verdade é que nós vimos quem é o Espírito Santo. Nessa esfera gloriosa
da sua própria personalidade. Hoje, à luz de Romanos 8, 28, nós queremos olhar aqui para Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam. É isso mesmo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então hoje nós vamos ver que o Espírito Santo tem um propósito. Duas coisas o Espírito Santo está fazendo na sua obra nessa terra. O que o Espírito Santo está fazendo? Ontem nós vimos a promessa do Espírito, a capacitação do Espírito, que envolvia duas coisas antes do Espírito ser derramado: obediência e vida de oração. Só que ainda o Espírito não tinha vindo. E quando o Espírito Santo vem, nós percebemos que ele veio como um vento e ele veio como fogo, porque o vento fala da ação do Espírito para direcionar. E o fogo é da purificação dele. A sua pessoa quer nos guiar e a sua pessoa ela quer nos purificar. Isso por isso que você vê lá, quando o Espírito é derramado, você vê dois elementos que mostram a personalidade do Espírito. Ele é o vento. De João capítulo 3, versículo 8, quando Jesus está falando com Nicodemos, ele diz para Nicodemos: Nicodemos, o Espírito é semelhante ao vento. E você não sabe de onde vem o vento. O vento vem, ele sopra onde quer, ele vai para onde quer e você não sabe de onde ele vem. Ele falou assim: é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Então o vento é o Espírito. O vento soprou no Pentecoste. Para quê? E nós vimos para quê. Qual é a essência do Espírito? A obra do Espírito, ontem nós vimos, é para centralizar Cristo para os pecadores. O Espírito, por isso que a manifestação do Espírito entre nós veio depois da palavra. Amém! Ela veio depois. Porque primeiro o Espírito é derramado para trazer Cristo para o centro. Quando Cristo é trazido, Pedro anuncia a pessoa de Cristo. O Espírito glorifica Cristo, irmão. O Espírito exalta Cristo. O Espírito faz Cristo ser centralizado no coração dos pecadores. Então a obra do Espírito, hoje negligenciada na igreja, hoje o Espírito se tornou um elemento que as pessoas banalizam a pessoa dele. Colocam certas coisas chamadas de obra do Espírito, que não é obra do Espírito, é uma bagunça. É um pula-pula, é uma gritaria. Não, irmãos. A obra do Espírito Santo, ela é ordeira. Por isso que eu usei o exemplo de Noé, depois do dilúvio, da pomba, que quando ele sai da arca, ele abre a janela, ele envia primeiro o corvo. O corvo não é um tipo do Espírito. Mas a pomba que traz o orvalhozinho é um tipo do Espírito Santo. E nós vimos o que essa pomba tipifica. Quem é? Nós olhamos, para Mateus, capítulo 3, quando Jesus vai a João Batista, e João Batista vê Jesus vindo, ele era primo, né? Vocês sabem, né? João Batista era primo de Jesus, e quando ele viu, ele olhou Jesus e falou: não, eu é que tenho que ser batizado por ti. Jesus falou: não, é para que se cumpra a justiça. Incrível, né, irmãos? Que o Filho de Deus, como um judeu autêntico, no início do seu ministério, ele cumpre toda a justiça de Deus para a salvação do homem. Então, o céu se abre. E o Pai do céu, ele diz, este, aleluia, é o meu Filho amado em quem me comprazo, a ele ouvir. E Jesus, tipificando a sua pessoa gloriosa dentro do Jordão, como a segunda pessoa da Trindade, traz a glória para o Pai. Mas vem uma pomba, que é um tipo da pessoa do Espírito Santo para o início da obra do ministério de Jesus. Então Jesus, ele é o quê? Ele é ungido pelo Espírito no batismo. Depois nós falamos de Lucas, que quando Jesus entra na sinagoga, que está baseado em Isaías 61, Jesus lá ele abre as Escrituras e diz: se cumpriu o que está no livro de Isaías. E o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para pegar boas novas
aos quebrantados, aos oprimidos, aos cansados e anunciar o ano aceitável do Senhor. Assim foi com a gente. O Senhor também nos batizou, não nas águas. A água não é o batismo para salvação. O batismo que te salva é o batismo do Espírito. Quando você crê, o Espírito entra em você. Amém? Ele entra em você. Ele te sela. Efésios 1:13. Mas depois de ouvir o evangelho da vossa salvação, depois de ter sido selado pelo Espírito Santo da promessa até o resgate da sua propriedade. Então o Espírito, primeira coisa que o Espírito faz a sua obra, qual é? É João 16, 8 a 10. Ele convence que o homem é pecador. Ele convence o homem do pecado, segundo, da justiça, terceiro, do juízo. Do pecado é porque todo mundo tem que crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus. E essa obra que dá fé, como a irmã falou, não é nossa. A sua fé é natural, você não tem fé para crer. Então a obra do Espírito é que ele coloca a fé da salvação no seu coração. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o dom nunca mais sai. Você sabia disso? Você não perde a fé, igual essa seita maligna universal diz. Você perdeu a fé, não perde fé. Romanos 11, 28 diz que a vocação de Deus é irrevogável. O dom que Deus deu é irrevogável. Uma vez que a fé entra, nunca mais sai. Nunca mais sai. Uma vez com fé para sempre. Então essa é a obra. Depois ele te mostra que você é injusto. Que a sua justiça, igual Isaías diz, é comparado ao trapo imundo. Você não tem fé, ele te dá fé. Quando você recebe fé, você olha quem você é. Se lembra de Isaías? Quando morreu o rei, o trono esvaziou, ele vê o céu aberto e alguém assentado no trono. Ele diz, eu vi o Senhor, Isaías 6:1, assentado num alto e sublime trono. E a Trindade, né? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele viu, ele falou assim, ai de mim! Receber fé é você confessar, ai de mim! E agora? Se lembra que nós falamos de Atos 2:37? Quando ouviram a mensagem sobre Jesus, que mataram Jesus, crucificaram Jesus, o Filho de Deus, Pedro até acusou, vocês são iníquos, vocês são malignos. Eles falaram, algo aconteceu, ai da gente, que faremos, irmão? Foi isso que Isaías falou, ai de mim, que sou pecador. Habito no meio de um povo que é impuro, o lado é impuro, a vida é impura, a alma é impura. Irmãos, e Deus mostrou uma outra justiça para Isaías. Ele foi lá, pegou uma tenaz e purificou Isaías com seu fogo. Fogo da purificação. Assim foi a justiça de Cristo imputada a nós na cruz. Não é a sua justiça que te salva. Essa é a obra do Espírito. O Espírito Santo pega tudo que Jesus fez na cruz e aplica a justiça de Cristo à sua injustiça. Amém, irmão? É a obra do Espírito Santo. Você não tem justiça para ir para o céu. Você não tem nem injustiça para ir para o inferno. Amém? Céu e inferno não está na sua mão. Você não escolhe ir para o céu, nem ir para o inferno, se não houvesse a cruz. Por isso que a cruz é assim, ó, passado, presente e futuro. Irmão, a história da humanidade é dividida entre essa cruz, o antes e o depois. Porque nessa cruz é revelada a justiça de Deus. Paulo diz em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados, olha que lindo, mediante a fé. A fé, se lembra? Te convence do seu pecado, que você não tem fé para ser salvo. Aí a justiça de Cristo, ela mostra e coloca você diante daquele paredão e fala assim, Silvio, você não pode salvar. As suas obras não te salvam. Suas obras não te levam para o céu. Seus méritos não te levam para o céu.
Nada que você faz te leva para o céu. Então o que, que me leva para o céu? A justiça de Jesus. Romanos 1,17, mais o justo viverá o quê? Pela fé. Todo dia, irmãos, acorde e mergulhe nessa justiça que te foi dada. Terceiro, a obra do Espírito Santo é o juízo. Ninguém poderia fugir do juízo eterno. Do inferno, juízo é isso. Lago de fogo. Se você não recebesse fé, justiça de Cristo, para você sair do juízo eterno. Então Cristo foi julgado em nosso lugar. Nunca mais a gente vai para o inferno. Nunca mais. Então a obra do Espírito é um chamado para a salvação e Deus chama. Não tem como ser salvo sem que o Espírito faça uma obra. Qual é o problema hoje da igreja atual? É que eles acham que ser salvo é que eles resolveram acordar de manhã e ficou de bem com a vida e aceitaram Jesus. Não, irmãos. Deus chama. Gênesis 3:9, depois que Adão pecou, caiu, fez uma tanguinha de figueira, ficou atrás da árvore. Adão não tinha força para ser salvo. Quem que desceu do céu? A Trindade. Vamos lá, Pai. E aí, Jesus, o que nós vamos fazer? O Espírito falou, nós temos que chamar ele. Ele está escondido atrás da moitinha. Quando desceu, encontrou eles atrás da moita, chamou a Trindade, ao homem, e disse, vocês estão aonde? Está aqui. Logo depois que o homem pecou, ele não se volta para Deus. Ele não quer Deus. Ele não busca Deus. Romanos 3. Não há quem busque, não há quem quer, não há quem entenda. Não há, irmãos. Todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. É Deus quem busca. Quando Deus foi chamar Abraão, onde Abraão estava? Em Babilônia. Nós falamos ontem. O contrário de Babilônia e hoje a realidade do Pentecostes. Como que Abraão poderia sair de Babilônia? Nunca. Estava confortável em Babilônia. Sua família estava em Babilônia, sua vida estava em Babilônia, tudo era uma grande confusão. Aí, de repente, Abraão acordou de manhã, escovou o dente, botou um chá quente, olhou para o céu e falou, não. Olha Gênesis 12:1. O Senhor disse a Abraão. Abraão não foi ao encontro de Deus. O Senhor foi lá em Ur dos Caldeus, que era um princípio de Babilônia, e chamou Abraão, sai da terra da tua parentela, da casa dos seus pais e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Amém, irmãos? Amém. Essa é a obra de Deus. Deus chamou Adão, Deus chamou Abraão. E Isaías diz que o povo de Israel, eu não sei como você fica com... Olha para Israel jogando bomba no Oriente Médio, como? Vou te mostrar por que eles fazem isso. Isaías 41:9. O mundo inteiro protege aquela nação por causa disso aqui. Ó. Tu, Israel, a quem da profundidade dos limites mais longos da terra eu chamei dos cantos remotos. Era um povinho miserável de judeuzinho lá. Por que Deus me chamou assim, irmão? Já tinha. Por que Deus me chamou outras pessoas de outras nações? Você acha que só tinha um povo de Israel naquela época? Não. Tinha muitos povos. Deus olhou para aquele povinho, ele chega a falar, né? No Antigo Testamento, tu vermezinho. Eram vermes. Já viu um verme? Significante, nojento. É igual larva de fruta, já viu? Você corta e joga fora. Mas aqui diz assim, a quem eu disse, olha isso, para Israel, o chamado de Israel foi assim, tu és meu servo. Tá aqui, irmão. Eu escolhi vocês e resgatei. Pode jogar bomba lá, não vai acontecer nada. É povo escolhido e preservado. Preservado. Tá lá Israel, ó.
Ele cabe aqui, ó. Israel é do tamanho disso aqui. Maior exército do mundo. Tá aqui, eu escolhi vocês. Quem assina o decreto para eles voltar para a terra é um brasileiro, Oswaldo Aranha. Olha, Deus moveu até o Brasil. Deus falou, vou usar essa pátriazinha maligna, comunista, para trazer o meu povo para a terra. Israel está lá. Assim como Deus chamou Adão, Deus chamou Abraão, Deus chamou Israel, irmão, Deus também nos chama pela obra do teu Espírito. Ele nos chama, a obra, quer saber o que o Espírito Santo está fazendo? Não é gritaria e pula-pula não, irmãos. E vou mais longe, não é nem assim, diz o Senhor. O Espírito Santo trabalha iluminando o coração do pecador. Ele abre o nosso coração, Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que eu fiz com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente deles eu vou colocar as minhas leis. Também no coração deles eu vou escrever as minhas leis, e eu vou ser o Deus deles, e eles vão ser o meu povo. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele abre o nosso coração, ele coloca suas leis, por isso que a gente não tem um decálogo na reunião. Tem uma seita em São Paulo, que se você entrar, você tem os mandamentos que você tem que cumprir. É Deus e amor. Sabia disso? E eles ficam observando para ver se você vai quebrar algum deles. O neto do Davi Miranda quebrou. Sabe como? Tadinho, ele comprou uma mansão e fez um muro de 20 metros. E a esposa falou, queria, eu nunca fui na praia, então vamos botar uma praia que é rico. Botou uma piscina, botou um biquíni, a esposa, ele botou um assunto tudo branquinho e deu um mergulho. O drone da Deus e Amor passou. Estavam vigiando, irmão. E gravou e chamaram ele. Você quebrou a lei da igreja. O padrão é que não pode fazer. Tá aqui, irmão. Deus colocou leis no nosso coração para direcionar a nossa vida. Por isso que a gente não tem pastor para ficar falando, faz isso, não faz aquilo. No nosso coração, Deus implantou sentimentos sagrados e santos. Por isso que a gente não tem um templo sagrado, um lugar sagrado, a casa sagrada, o culto sagrado, irmão. Deus derrubou o santuário. Está aqui e imprimiu no nosso coração para que a gente reconheça Jesus. Não as coisas da igreja. Esse é o pecado de Israel. O templo está lá, o culto está lá, as leis estão lá, o sacrifício está lá, os dias sagrados estão lá, mas Deus não estava mais lá. Deus fala em Isaías, diz que esse culto não, para mim não presta. Eu não quero sacrifício de bois e de ovelhas. Hoje mudou, irmãos. Está aqui Gálatas 1,16, Paulo no caminho de Damasco, quando ele é salvo. Essa é a realidade de Gálatas 1,16. Quando ele está indo, perseguindo os cristãos, ele cai e ele vê uma luz. E uma voz que diz, Saulo! Saulo! Saulo estava na religião. Ele era até da descendência de Saul. Neto de rei, bisneto de rei, era príncipe em Israel. Ia lá no templo, estava no lugar sagrado, das coisas sagradas. Mas ele ouviu uma voz que derrubou o sagrado, derrubou as outras vozes, outros conceitos religiosos, outro lugar de culto, as outras formas, irmão. Deus quer acabar com os cultos, com os templos, no bom sentido, entendo o que eu estou falando. Porque olha como Paulo vai falar disso depois de um tempo para as igrejas da Galáxia. Ele vai contar o que aconteceu com ele. O que é ser salvo, Saulo? Você não vai mais na sinagoga? Que isso, Saulo? A gente não vê você mais com a Torá debaixo do braço, para baixo, para cima. Você largou a Torá, o Antigo Testamento? Você não guarda mais o sábado, não, Saulo? Você não faz mais a dieta sagrada, parou de comer carne de porco, largou a dieta santa, você agora gosta de um porquinho assado.
E Paulo vai dizer, ele diz assim, ó, por que aconteceu? Aprove a Deus no caminho de Damasco revelar Cristo em Paulo. Amém, irmão? Igreja aprove a Deus revelar Cristo em mim. Para que eu pregasse entre as nações sem detença. E ele diz, eu não fui a nenhum lugar. Não é estranho? Mas não tinha igreja? Por que Paulo não foi consultar a igreja? Porque a obra do Espírito, ela não dá tempo nem para você falar para ninguém. Ministério é assim, Deus te chama, Deus te comissiona, Deus te dá um encargo. Quem tira encargo e comissão são os homens. Chamado não sai porque é do Espírito. A obra é do Espírito. Ele diz, eu não consultei carne e nem sangue. O que é isso? Ele não foi lá em Jerusalém, depois que ele foi salvo no caminho de Damasco, imediatamente, com Cristo revelado nele, ele entrava de casa em casa, Jesus morreu na cruz. Mas Saulo, nós vimos você metendo pedra em Estevão. Deus me perdoou. Sou igual o irmão falou, eu sou um assassino regenerado. É mesmo? Aí falou, tem a igreja lá em Damasco, dá um pulinho lá. Quando ele chegou perto do local de reunião, os irmãos tinham medo dele. Não aceitavam reunir com Saulo. E começou a trazer confusão. Que eu vou falar a verdade, se Cristo é revelado, vai ter confusão. Ele entrava e saía, confusão e briga. Até que os irmãos falaram, Saulo, eles querem te matar. Ó, tem uma turma aí que tá na entrada da cidade de espada, capacete, escudo. E ele conhecia. Ele cuidava daquele sistema. Nós queremos salvar vocês. Prepararam um cesto. Incrível, né? No muro da cidade, ó, mete o pé para a sua cidade. Vai para Tarso. Ué, estranho. Por que os irmãos não levaram eles em Jerusalém? Ele em Jerusalém. Não é estranho? Não estava Pedro lá, Tiago reputado como coluna, João. Tava lá a liderança. Mas o Senhor falou, volta para casa. Às vezes nós temos que voltar para casa, né, irmãos? Porque é original. Porque é simples. E ele voltou para Tarso, sentou lá tinha uma biblioteca, né? Enorme. E ele foi ler e considerar e começou a ver Cristo em tudo. Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em Levítico, Cristo em Deuteronômio, Cristo. Se passou 7 anos. Espírito, eu estou falando da obra do Espírito na vida de Paulo. De repente, Barnabé se lembrou, olha, tem alguém assim que tem uma característica peculiar que a gente pode trazer de volta. Quem é Paulo? Ih, passou muito tempo. Mas onde que ele está? Quem está cobrindo Paulo? Não sei. Ele está lá na biblioteca de livro, lendo dia e noite, e diz que Jesus está em todo lugar. Traz ele. A medida do ministério de Paulo era Cristo! Cristo em tudo! Trazei, quando ele chegou, tem que passar pela igreja. Mas antes da igreja, ele já tinha um ministério. Vamos falar? Antes da igreja, ele tinha um ministério. Ministério não comissiona. Escola da obra não comissiona. Escola de profeta não comissiona. Seminário teológico não comissiona. Saulo é chamado antes da igreja. Quando ele vem, ele está pronto. Quando ele chega, está a igreja em Antioquia. O que tinha na igreja? Profetas e mestres. Quem está incluído entre os que ensinam? Saulo de Tarso. Entendeu, irmãos? Ele não sentou. Senta, o irmão falou para mim, não, você vai ter que sentar para ouvir. Falei, o quê? Sentei e fiquei lá sentado em São Gonçalo. Parecia aquele boneco do posto. Ó, continua sentado. O Espírito Santo falou, está muito tempo sentado. E o Espírito falou, separai-me, não é a igreja que separou, não, irmão. Foi o Espírito que disse o quê?
Atos 13:1. Separai-me agora a Saulo, o quê? E a Barnabé para o quê? Para a obra que vos tenho proposto. Depois a igreja entra. Ele é treinado em Tarso, comissionado em Tarso. Ou melhor, ele é comissionado no caminho de Damasco. Ele é comissionado em Tarso. E quando chega na igreja, está pronto. E o Espírito diz, chega, Saulo. Continua o que você já está fazendo. Continua, meus irmãos. Continua. Você ensinava? Continua. Você evangelizava? Continua. Você cuidava de criança? Continua. Você batia nas portas? Continua. Você era diaconisa? Irmão, continua. Aleluia. A obra é essa. Aleluia. É do Espírito Santo. Amém. É o chamado eficaz. É a obra do Espírito. Se a gente esquecer o Espírito Santo, daqui a pouquinho a gente cria um quadrado. Cria um quadrado. Marcos Granconato, falando sobre a obra do Espírito Santo, ele diz que é impossível que o homem creia e que ele faça qualquer coisa para Deus. Ele diz que o homem é depravado e não basta uma reforma exterior na vida dele. Ele diz assim, o homem precisa ser feito uma nova criatura pela ação do Espírito Santo, que tem de gente velha, irmãos, entrando e saindo da comunhão. Ele é a mesma pessoa há 40 anos. Então, irmãos, que a gente entenda que os apóstolos creram em toda essa verdade que eu estou falando. Que é o Senhor que chama, e quando o Senhor chama, ele comissiona, e quando ele comissiona, ele te torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Paulo diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que Deus faz? O que o Espírito Santo faz? Fez com Saulo, que virou ele Paulo, chamou ele para a obra antes da igreja. Tem irmãos que ficam ofendidos, diz de onde eu tirei isso? Da Bíblia! Lê o livro de Atos. Atos 9 é antes da igreja. Ele só aparece em Atos 13. Atos 9 não tem igreja. A igreja rejeita ele porque ele causa confusão igual a gente. Ih, chegou falando. Ih, só confusão. Manda a gente embora. Queriam paz. Ficaram todo mundo em paz. E Saulo na biblioteca vendo Cristo, Cristo. Aí Barnabé falou, traz esse homem que ele só tem Jesus. Aí o Espírito Santo falou, separa. É assim com a gente, irmão. Tiago 1,18 diz assim, mas segundo o querer do Espírito, é que ele nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos feitos as primícias da nova criação. Ou nos fizesse nova criatura. A obra do Espírito, além do chamado para a salvação, chamado para o ministério, chamado para a obra de Deus, chamado para pertencer à igreja, é que ele tem que te fazer uma nova criatura. Você não pode crer que o Espírito Santo não trabalhe no seu coração, não transforme a sua vida, não te mude, não te dê novos hábitos. Olha como 1 Pedro 1:3-23, ele diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou. Aí no 23 ele diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus, ao qual é viva e é permanente. O caminho para Deus ter esses chamados é o novo nascimento. Você sabia que a igreja não conhece o novo nascimento? É assim. Eu estava com problema, meus filhos nas drogas, desempregado. O Senhor está ali. Vai lá que a sua vida vai mudar. E isso não é salvação não, irmãos. Salvação é você sentar, ouvir a palavra, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
Romanos 10:8, Paulo diz: a palavra está perto de ti, no seu coração, a palavra da fé que pregamos. Paulo disse: se com a tua boca confessar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, será salvo. Deus não prometeu que ele vai mudar a sua vida na terra, amém? Amém. A obra do Espírito é transformar você em meio ao sofrimento, em meio à perda. O filho morreu, estou contigo, Jesus. O filho é autista, eu vou continuar. Irmãos, o filho abriu o peito, amém, Senhor, eu vou continuar. Estou com a perna meia bamba, eu vou continuar. Irmãos, o que o Espírito espera de nós é que a gente entenda que ele nos deu um novo nascimento. Que nós nascemos de novo. Como Romanos, Paulo diz que esse novo nascimento, na visão de Paulo, Romanos 6, ele diz que é que todos nós entramos na morte com Cristo. Paulo diz: não sabeis que todos nós que fomos batizados, Romanos 6,4, fomos batizados na morte de Jesus. Nascer de novo é aceitar o sofrimento, a perda, a desgraça. Isso é nascer de novo. Por isso que o fluxo no neopentecostalismo é muda de grupo para grupo, sai de grupo, entra em grupo e vai para grupo. Não, irmão. Se você nasceu de novo, você permanece onde você está, sofrendo, perdendo. É isso é que você nasceu de novo. Olha, como Paulo diz em Tito 3,5, ele diz assim: o que é o novo nascimento? Não de obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Jesus Cristo nos salvou mediante a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? Ele quer regenerar homens e mulheres, até crianças. Eu vi que tem até criança regenerada. Mas a tradição fala: não, só toma 6 e for batizado com 12 anos. Eu vi uma cena linda em Caxias. Eu gostei, eu falei, lembrei, quando a mesa passou, os irmãos, vai, criançada. Eu lembrei, o Senhor falou: deixai vir as minhas criancinhas. Porque nós criamos um padrão. Parece que a gente agora é o detentor da obra do Espírito Santo. Ontem nós vimos aqui, por isso que a gente não questionou. Você acha que a gente detém o quadrado do Espírito Santo? Que a gente entende a teologia, entendemos muito. Não lemos muito, mas não está na nossa alçada. Está aqui Paulo falando. É ele quem lava, regenera e renova. E ele faz como ele quer. E quando essa obra ocorre, para a gente terminar, algumas coisas acontecem. Primeira coisa, ele nos conforma à imagem de Jesus. Quer ver se você tem o Espírito Santo? Se isso aqui está acontecendo é na sua vida, Romanos 8:29, quando Paulo diz: porque de antemão os que ele conheceu também os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho. Qual é a obra do Espírito Santo? É imprimir mais a figura, a pessoa, o modelo de Cristo nas terras. Vocês entenderam, irmão, o que Paulo fala? Maduro, com a igreja, Paulo diz: não, o Espírito Santo tem uma obra: imprimir Cristo, dar a vida de Cristo, manifestar a semelhança de Cristo, irmão. Que Espírito Santo é esse que está agindo na igreja que você não vê Cristo? Você vê a pessoa ali inteira. O achismo dele, a maneira dele, a forma dele, a compreensão da igreja dele. Quando, na verdade, somos chamados para sermos semelhantes a Jesus. Por isso que a igreja primitiva, o povo olhou em Atos 14 e falou: vamos fazer uma chacota da igreja. Aí os ímpios falaram: vamos fazer. Como que a gente chama esse grupo? Passava nas reuniões, não tinha placa. De casa em casa. Não tinha um lugar sagrado. Ah, mas eles iam no templo de Salomão, não podia entrar, querido. O templo tinha o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Aonde que Pedro e João iam orar na hora nona?
na parte de fora do templo. Era igual lá fora, igual bicho animal. Quem é você? Eu sou cristão. Ah, você é seguidor de Jesus? Lá fora. É assim que vai com a gente. Quem tem um lugar sagrado, o tempo sagrado, a forma sagrada, exclui a gente mesmo. Mas lá dentro, não resolvia nada, não mudava a vida de ninguém. O sagrado não muda nada. Pedro e João chegou lá, o homem estava quantos anos na porta ali? 30 anos, esmolando. Pedro e João, cheio do Espírito Santo. O homem pediu, o coxo, né, pediu, da Porta Formosa. Preciso de uma esmolinha. Sumo sacerdote, ele era rico. 30 anos, faz a conta aí, quem é bom de matemática. 30 anos ganhando R$1. Faz a conta aí. Faz a conta aí. Isso dá quanto? É. Milionário. Ele acostumou. Ficou milionário. De vez de ter uma boa casa de praia, um bom barcão, mas não tinha Cristo. O templo estava ali, a forma do culto, o sagrado estava ali. Mas Jesus não estava ali. E Pedro e João disse, olha, olhou para a bolsa dele e falou, eita, é muita moeda. O sagrado enriquece. Já viu a turma do sagrado? A casa fica toda automática, o carro fica melhor. Tudo muda, irmão. Usa o sagrado. Começa a usar o sagrado. Vocês montam aqui a maior madeireira do mundo. Não use o sagrado, não. Rejeite o sagrado, amém? Rejeite o lugar de culto mesmo. Seja como Pedro e João na Porta Formosa. Não temos prata e nem ouro. Não tinha nada, irmãos. Quer ser igreja? O irmão falou para mim. Cadê seu carro? Tinha. Não é que eu não posso ter carro. Eu acredito que os irmãos já quiseram me dar carro. É que eu sei que eu vou bater e vou pro Hades mais rápido. Eu sei que eu vou bater, irmão. O Espírito já falou. Se você entrar nisso, o irmão queria me dar uma análise. Eu falei, eu me conheço. O Expedito falava, ó, rapaz, não dá Ferrari pra menino. Então Pedro falou, não temos prata e nem ouro. Hã? Mas o que temos, nós vamos te dar. Eles eram iguaizinhos a Jesus. Imagina o coxo, não vai dar nada. Tem que trocar o diesel do barco. Tinha nada, falou. Em nome de Jesus! Eles tinham a imagem e a semelhança do Filho de Deus. Tinha nada. Por fim, irmãos, o que a obra do Espírito faz em nós é que Cristo viva mais em nós. Não é só ser semelhante, é fácil. Já viu que a gente cria um modelo da igreja? Aí é a igreja mesmo. Só tem Cristo. A questão não é só ter Cristo. A questão é Gálatas 2, 19 e 20. Paulo diz assim, estou crucificado com Cristo. Aí ele diz assim, logo já não sou eu quem vive. A obra do Espírito é que a sua vida antiga, sua vida, seus achismos, seus conceitos, acabe. Some o antigo Fábio, a antiga Joana, a antiga Ellen, a antiga Silvana, tudo vai desvaindo. Paulo diz, mas Cristo vive em mim. A gente tem visto essa realidade? Não, irmãos. Essa vida de Cristo parece que a gente não vê nos irmãos. Você vai ter comunhão a eles, a forma deles, o Cristo deles, a igreja deles. E está aqui Paulo dizendo que a obra do Espírito é fazer que Cristo assuma, igual nós estávamos conversando aqui. É João 3,30. Quando João Batista viu o ministério de Jesus, ele indicou os seus discípulos e falou, segue que ele é o Cordeiro. O que resta para mim é a prisão.
que resta para mim é a cabeça na bandeja, mas ele é o Salvador, vai com ele, gente. E daí em diante ele perdeu os discípulos. A coisa mais difícil para Cristo viver nesses irmãos é largar os discípulos. É meu! Esse grupo é meu, foi papai que deixou. Papai construiu essa casa para a igreja. Essa casa é da igreja. Brigando, irmãos. E João Batista falou, segue por quê? Versículo 30 de João 13, ele diz assim, importa que ele cresça, amém? Pela obra do Espírito na nossa vida, chamados pelo Espírito, é que Cristo vai crescer, irmãos. Vai crescer, vai crescer, vai crescer a ponto de uma hora você sair dessa terra. Cristo vive em mim. E João Batista dizia, eu quero diminua. Ninguém quer diminuir, irmãos. Já percebeu isso? Não é mais lá fora, não. Ontem nós recebemos irmãos aqui que não sabem nada da vida crucificada. Não sabem nada da união com Cristo. Nunca leram Atmani, nem Altin Spark, nem Irmão Dino, nunca foram em conferência. Mas você vê quanto Cristo, irmão. Quanto compromisso. Ontem eu fiquei com uma vaidade santa aqui. Eu falei, como eu queria viver assim, Senhor. Foi assim que eu fui criado. Tão simples. Coração tão leve. Amando todo mundo. O irmão pegou aquela historinha da escola dominical e nos ajudou. Falei, que coisa linda. Falei, alguém vai reprimir. Falei, alguém que vai reprimir. Não, a gente, com a consciência do evangelho, deixamos o irmãozinho, né? Entrar. Falar. Se sentir à vontade com a gente. Isso é, Cristo vive em mim. Agora a vida que eu tenho na carne, porque essa vida que você tem não sai não, irmão. Essa vida na carne vai ficar aí. Nós falamos em São Gonçalo, que é nascido da carne é carne. Carne é carne, irmão. Até Jesus voltar, na igreja tem nascidos da carne. Faz tudo na carne. É aquela relação de Gálatas 5, 22 e 23, as obras da carne são, vou nem enumerar. Está ali na carne, serve na carne, prega na carne, vive na carne, cria filhos na carne, e vai ter até discípulos na carne. Mas nós somos chamados aqui, como Paulo diz, viver pela fé do Filho de Deus. A fé não é a sua fé. Você não tem fé nem para aumentar e nem para crescer para nada. É a fé dele. Por isso que quando o Senhor falou que tem que virar um camelo, é difícil, o rico entrar no reino do céu. Por isso falou, Senhor, então é impossível. É impossível pra gente. Ele falou, não, gente. O Senhor também era radical, né, irmão? Discipulado do Senhor não era igual ao nosso, não. Tem que afinar o camelo para passar no fundo da agulha. O Senhor é brabo. O Senhor não é impossível, não. O que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível, amém, irmão? É possível vivermos dentro da fé do Filho de Deus. Leia depois aí, não é a fé que você tem, é a fé de Jesus. Viver a vida de união, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, é com a fé do Filho de Deus. Senão a gente cai no pau. Briga, mata. Viva na fé do Filho, amém? Deixa o Filho gerar essa fé. E Paulo termina dizendo que me amou, amém? E a si mesmo se entregou por nós. Essa é a vida, irmãos, do Espírito, amém? É o mover do Espírito, é esse. Tem nada sobrenatural, tem nada espiritualizado. É uma vida de viver na semelhança de Cristo e manifestar a vida de Cristo.
quer prosseguir em Miguel Pereira, viva no Espírito, amém? Ande no Espírito. Não dependa de líder, de Fábio Falcão, de Valério, de fulano, de cicrano. Nós só somos uma junta de suprimento para o corpo. Estava aqui. Fiz uma lista com o Renato debaixo da árvore. Se abraçamos. Vai voltar, Falcão. Cadê o irmão? É interessante que o Leonardo Ravenhill previu a morte do A.W. Tozer. A América balançada. Ele não era Fábio Falcão, não. Ele apontava o pecado e chamava pelo nome. Tinham medo. A.W. Tozer vai estar na conferência Moody. Não vai não, hein? Era um homem impactado pelo... É o último profeta dessa era. Dizem que a semelhança de Billy Graham, que é o último evangelista da história da igreja, naturalmente Tozer foi o último profeta da história da igreja. Aí Ravenhill viu a fraqueza dele e falou, ele vai morrer. Chamou ele e falou, e agora, Tozer? O Senhor vai te chamar, o que nós vamos fazer? Tozer olhou para ele e falou, Ravenhill, que é difícil largar essas coisas, né? A morte do Renato. Eu não me vejo ver em Miguel Pereira, não ter Silvio, Carino. Você imagina chegar aqui e não ter mais irmão nenhum. E a W. Tozer disse, o Senhor sepulta os seus mortos e continua a sua obra. Amém? Não deu para vir no sepultamento do irmão Renato, da sua mãe. Olha, nossa diaconisa. Estava falando para Esté sobre o testemunho da sua mãe. Olha que eu estou muito tempo. Nunca vi ninguém servir igual a sua mãe. Irmã Arlete é a maior diaconisa que eu vou levar para o céu, na minha memória. E no céu vai servir muito, hein? Deve estar servindo muito, hein? Vocês entenderam, irmãos? O Espírito Santo não vai parar na gente, em grupo ali, em grupo aqui. Ele vai continuar a sua obra. Então vamos viver 2025, Miguel Pereira. Deixa o Espírito levar a gente, guiar a gente, amém? Esteja submisso à obra do Espírito, à vocação do Espírito, chamado do Espírito, que nós nascemos de novo. E quem está passando isso tudo? Que nós somos nascidos de novo, estamos aguentando a pancada, irmão. E bate na gente, a gente está aqui. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos pela tua obra tão singela, Senhor. Pedimos que o Senhor revele mais de Cristo em nós. Mais da sua vida, mais do seu guiar, mais da sua provisão no nosso viver. Senhor, não nos deixe sermos uma igreja que viva na carne, nos liberta da carne. Não queremos viver na carne, mas queremos viver pela fé do Filho de Deus na vida que ainda temos aqui. Não nos deixe cair em tumulto, em confusão, em briga. Senhor, nós queremos prosseguir, viver com a vida de Cristo em nós. Queremos dia a dia ser mais parecido com Jesus, a visitar os irmãos, a orar com os irmãos, abrir nossa casa para estudo, para partir o pão. Senhor, que os irmãos de Miguel Pereira se abram para viver a vida da igreja com Cristo neles, nessa realidade plena, cheios de Cristo em todas as coisas. Senhor, nos ensina a viver cheios da tua pessoa, Senhor. Não deixe-nos viver em nós mesmos, nas nossas coisas, nossos achismos. Queremos aprender, como Paulo diz, que Cristo em nós é a esperança da glória. Nos ensina a viver com Cristo em nós. Em nome do teu Filho, ó Pai, que oramos. Amém, Senhor. Amém.